tarde, 3 dias depois, a campainha tocou e Kira foi abrir a porta. Deixou a porta semi-aberta, protegida por uma corrente. No patamar da escada estava uma mulher pesada, vestida com um casaco caro e elegante. Seu rosto tinha um queixo proeminente e saliente, que se erguia com um movimento estudado de interrogação graciosa, que expunha seu pescoço robusto e branco. Seus lábios carnudos, pintados com um magenta intenso, estavam entreabertos, revelando dentes fortes e brancos. Sua mão repousava em uma grande extensão de uma encharpe de seda verde. Ela disse arrastadamente, com uma voz timidamente agradável: "Léo Kovalensky mora aqui?" Kira olhou incrédula para os anéis de diamante que brilhavam em seus dedos curtos e brancos. Ela respondeu: "Ora, sim." Ela não removeu a corrente da porta. Ficou de pé, encarando a mulher. A mulher disse com um pouco de sotaque, em um tom firme: "Quero vê-lo." Kira deixou entrar. A mulher olhou para Kira curiosamente, inquisitivamente, estreitando seus olhos. Léo se levantou e franziu a testa quando elas entraram no cômodo. A mulher estendeu ambas as mãos em direção a ele, com uma saudação dramática. "Léo, que prazer vê-lo novamente. Lembrei-me de que ameacei encontrá-lo. Eu realmente pretendo ser um incômodo." Léo não sorriu em resposta à risadinha dela. Ele se inclinou graciosamente e disse: "Kira, esta é Antonina Pavlovna Platoshkina, Kira Alexandrovna Argunova." "Ah, Argunova. Disse Antonina Pavlovna, como se isso denunciasse o fato de Kira não ter adotado o sobrenome de Léo. Ela pareceu quase aliviada. Estendeu seu braço em linha reta, com os dedos caídos, como se estivesse estendendo a mão a um homem e esperasse que ele a beijasse. "Antonina Pavlovna e eu éramos vizinhos no sanatório", explicou Léo. "E foi um vizinho perfeitamente descortês, devo dizer", disse Antonina Pavlovna, com um riso rouco. "Não quis esperar por mim, e eu queria muito voltar no mesmo trem. E, Léo, você não me disse o número do seu apartamento, e tive muito trabalho para obtê-lo do Pravidon. Os Pravidons são uns aborrecimentos inevitáveis de nosso tempo, e a única coisa que nós, da elite intelectual, podemos fazer é encarar isso com senso de humor." Ela tirou o casaco. Tinha um vestido preto, simples, de seda nova e cara, de última moda, e brincos estrangeiros de círculos de celulóide verde. Seu cabelo estava penteado para trás, muito afastado da testa, e 2 espirais elegantes estavam achatadas em suas bochechas, cobertas com pó muito branco. O seu cabelo era incrivelmente laranja, da cor de um magnífico fio âmbar que balançava como um pêndulo, batendo no seu estômago quando ela se movia. O seu vestido era justo, acentuando as ancas muito largas, as pernas grossas com tornozelos muito finos e os pés muito pequenos, que pareciam esmagados sob o seu peso desproporcional. Ela se sentou e seu estômago fez uma grande dobra sobre seu colo. "Quando você voltou, Tônia?" perguntou Léo. "Ontem, e que viagem!" suspirou ela. "Esses trens soviéticos, de verdade, acho que perdi tudo o que consegui no sanatório. Estava lá descansando meus nervos", explicou, apontando seu queixo para Kira. "E que pessoa sensível não está uma pilha de nervos hoje em dia? Mas a Crimeia, aquele lugar salvou a minha vida." "Era lindo", concordou Léo. "Mas, de verdade, o lugar perdeu todo o seu charme depois que você se foi, Léo. Sabe, ele era o paciente mais encantador naquele sanatório chato e todos os admiravam tanto." "Ah, é puramente platônico, minha querida. Não se preocupe", ela piscou para Kira. "Não estou preocupada", disse Kira. "Léo foi muito amável em me ajudar com minhas lições de francês.
Estava aprendendo, quer dizer, relembrando meu francês. É um grande alívio nesses tempos cinzentos esbarrar em uma pessoa como Léo. Me perdoe, Léo. Compreendo que possa ser uma visita inoportuna, mas seria pedir muito que uma mulher renunciasse à sua bela amizade nesta cidade repugnante, onde pessoas autênticas são tão raras? Claro que não, Tônia. Fico contente que você tenha se esforçado tanto para me encontrar. Ah, essas pessoas daqui, conheço tantas delas, nós nos encontramos, nós conversamos, nós apertamos as mãos. O que isso significa? Nada. Nada mais do que um gesto físico vazio. Quantas delas conhecem o significado mais profundo do espírito, ou o verdadeiro significado de nossas vidas? O lento e frágil sorriso de Léo não foi de compreensão, mas ele disse: alguém podia se esquecer de seus problemas com alguma atividade interessante, se essas ainda fossem permitidas hoje em dia. Que verdade tão profunda! É claro, a mulher moderna da cultura é organicamente incapaz de permanecer inativa. Tenho um programa audacioso para o próximo inverno. Irei estudar. Eu me proponho a ser uma especialista no Antigo Egito. O quê? Perguntou Kira. Antigo Egito, disse Antonina Pavlovna. Quero recapturar seu espírito em sua totalidade. Há um profundo significado nessas culturas distantes, um vínculo misterioso com o presente, que nós, modernos, não apreciamos totalmente. Estou certa de que noutra encarnação... Não lhe interessa a teosofia, Léo? Não. Valorizo seu ponto de vista, é claro, mas estudei a fundo e refleti muito sobre o tema. Há uma verdade transcendental nele, uma explicação de muitos dos fenômenos desconcertantes de nossa existência. É claro, sou daquela natureza que anseia pelo místico. Não obstante, não creia que sou antiquada. Não deve lhe surpreender que eu esteja estudando economia política. Você está, Tônia? Por quê? Não se pode estar desconectado de seu tempo, você sabe. Para criticar, devemos compreender. Eu considero o tema surpreendentemente apaixonante. Há um romantismo peculiar no trabalho, nos mercados e nas máquinas. A propósito, você já leu o último livro de poesia de Valentina Sirkina? Não, não li. Absolutamente delicioso, tamanha profundidade de emoções e, ainda assim, completamente moderno, tão essencialmente moderno. Há um verso sobre como é mesmo, sobre meu coração ser amianto que permanece frio sobre os altos fornos de minhas emoções, ou algo assim. É realmente soberbo. Devo admitir que não leio os poetas modernos. Eu lhe trarei esse livro, Léo. Sei que você o entenderá e apreciará. Estou certa de que Kira Alexandrovna gostará dele. Obrigada, disse Kira, mas nunca leio poesia. Sério? Que peculiar. Mas você gosta de música, não é? Os foxtrotes, disse Kira. Sério? Sorriu Antonina Pavlovna, condescendentemente. Quando ela sorria, seu queixo apontava ainda mais para frente e sua testa inclinava-se para trás. Seus lábios se abriam lentamente, desconfortavelmente, como se estivessem se soltando. Falando de música, disse voltando-se para Léo, é outro item essencial de minha agenda de inverno. Fiz Coco me prometer um camarote em todos os concertos da Filarmônica do Estado. Pobre Coco, no fundo, ele é um ótimo artista, se você souber como abordá-lo, mas temo que sua infeliz educação primária não o tenha treinado para apreciar a música sinfônica. Provavelmente estarei sozinha em meu camarote. Ah, aqui vai outra grande ideia. Você pode compartilhá-lo comigo, Léo, e Kira Alexandrovna, é claro, disse, acenando a cabeça para Kira, antes de se virar novamente para Léo. Obrigado, Tônia, ele respondeu, mas temo que não teremos muito tempo para isso nesse inverno.
Léo, meu querido, ela estendeu seus braços em um amplo gesto de solidariedade. Você não acha que entendo? A sua situação econômica estes tempos não são para os homens como você. No entanto, não perca a coragem. Com meus contatos, Coco não pode me negar nada. Ele odiou me ver partir para a Crimeia. Ele sentiu muita falta de mim. Você não pode imaginar quão contente ele ficou de me ver de volta. Não seria mais devoto a mim se fosse meu marido. Na verdade, não podia ser mais devoto do que ele é. O matrimônio é um preconceito ultrapassado, como você sabe. Ela sorriu para Kira. Estou certo de que a Crimeia ajudou sua saúde. Léo disse apressadamente, friamente. Ah, não há outro lugar como aquele. É um pedaço do paraíso. O céu noturno de seda, estrelas como diamantes, o mar e aquele luar divino. Sabe, eu me perguntava por que você era tão indiferente àquele feitiço mágico. Pensava que, em essência, não era nada romântico. É claro, posso entender a razão agora. Lançou um olhar rápido para Kira, um olhar gelado, como se tivesse sido capturado e retido pelos olhos fixos de Kira. Depois, os lábios de Antonina Pavlovna se desprenderam, formando um sorriso frio, e ela afastou seu olhar, suspirando. Vocês, homens, são criaturas raras. Entendê-los é toda uma ciência em si mesma, e o primeiro dever de toda mulher de verdade. Eu os estudei a fundo na amarga escola da experiência. Ela suspirou com fadiga, encolhendo os ombros com desdém. Conheci oficiais heróicos do Exército Branco. Conheci comissários de ferro brutais. Ela riu estridentemente. Eu confesso abertamente, por que não? Aqui todos somos modernos. Conheci muitas pessoas que me entenderam mal, mas não me importa. Eu posso perdoá-las. Você sabe, noblesse oblige. Kira estava sentada no braço de uma poltrona, observando os dedos em seus velhos chinelos, estudando suas unhas enquanto eles falavam. Do lado de fora das janelas, já havia anoitecido quando Antonina Pavlovna deu uma olhada em seu relógio de pulso cravejado de diamantes. Nossa, que tarde! Foi tão agradável a visita que eu não percebi o tempo passar. Devo correr para casa. Coco está provavelmente ficando melancólico sem mim, o pobre garoto. Ela abriu sua bolsa, tirou um espelhinho de dentro dela e, segurando delicadamente entre 2 dedos retos, inspecionou cuidadosamente seu rosto com os olhos entreabertos. Tirou um frasquinho de cor violeta com um pincelzinho e passou um líquido púrpura sobre seus lábios. Uma coisa deliciosa, explicou ela, mostrando o frasco para Kira. Infinitamente melhor que o batom. Notei que você não usa muito batom, Kira. Alexandrovna, recomendo-lhe encarecidamente, de mulher para mulher, nunca negligencie a sua aparência. Em particular, disse com uma risada cordial e íntima, quando tem uma propriedade tão valiosa para proteger. Na porta de entrada, Antonina Pavlovna virou-se para Léo. Não se preocupe com o inverno que vem, Léo. Com meus contatos, Coco, é claro, conhece os mais altos na hierarquia. Enfim, teria medo de até sussurrar algum dos nomes que ele conhece. E, claro, Coco é como massa de modelar em minhas mãos. Precisa conhecê-lo, Léo. Podemos fazer muito por você. Cuidarei pessoalmente para que um jovem magnífico como você não se perca nesse esgoto soviético. Obrigado, Tônia. Aprecio a sua oferta, mas espero não estar tão perdido ainda. Mas que cargo ele ocupa? Perguntou Kira de repente. Coco? Ele é diretor adjunto da Companhia Estatal de Alimentos. Oficialmente. Antonina Pavlovna piscou misteriosamente com um breve riso, baixando a voz. Depois, agitando uma mão com um diamante que cintilou no reflexo de uma lâmpada, ela disse lentamente, Au revoir, meus amis. Verei vocês em breve.
Apressando-se para colocar a corrente na porta, Kira disse: Léo, estou surpresa. Com o quê? Que você possa se relacionar com tão inenarrável. Eu não critico seus amigos. Estavam passando pelo quarto de Marisha. Num canto, junto à janela, Marisha levantou a cabeça do seu livro e olhou para Léo com curiosidade, assombrada pelo tom de sua voz. Cruzaram o quarto e Léo bateu a porta atrás de si. Podia ter sido educada, pelo menos, disse ele. O que quer dizer? Podia ter dito algumas palavras a cada 2 horas. Ela não veio para me ouvir falar. Eu não a convidei. Ela não é minha amiga. Não precisava ser tão dramática. Mas, Léo, de onde você tirou aquilo? Aquilo estava no mesmo sanatório e tinha livros estrangeiros, o que é um raro capricho quando você tem que passar os dias lendo lixo soviético. Foi assim que nos conhecemos. O que há de errado com isso? Mas, Léo, você não percebe o que ela quer? Claro que sim. E de verdade, teme que vai consegui-lo. Léo, bem, então, por que não posso falar com ela? É uma idiota, inofensiva, tentando conseguir algo. E ela realmente tem contatos. Mas se relacionar com esse tipo de pessoa, ela não é pior que a gentalha vermelha com quem temos que nos relacionar hoje em dia. Pelo menos não é vermelha. Bem, como preferir. Esqueça, Kira, ela nunca virá aqui novamente. De pronto, ele estava sorrindo calidamente, seus olhos brilhantes, como se nada tivesse acontecido. E ela se rendeu, suas mãos nos ombros dele, e sussurrou: Léo, você não percebe? Ninguém daquele tipo deveria sequer se atrever a olhar para você. Ele riu e deu um tapinha na bochecha dela. Desde que olhe, olhar não tira pedaço. Léo tinha dito: escreva para o seu tio em Budapeste imediatamente. Agradeça e diga que não nos mande mais dinheiro. Estou bem. Lutaremos por nossa própria conta. Anotei a quantidade exata que você me enviou. E você anotou o que gastou aqui, como eu lhe pedi? Teremos que começar a devolver o dinheiro. Se ele for paciente, pois só o diabo sabe quanto tempo levará. Ela tinha sussurrado, sem olhar para ele. Sim, Léo. Ele tinha notado seu relógio de pulso de ouro e franziu a testa. De onde saiu isso? Ela tinha dito: é um presente de Andrei Taganov. Sério? Então você está aceitando o presente dele? Léo. Ela se voltou para ele com ar desafiador, defendendo-se. Por que não? Era meu aniversário e não podia ferir os sentimentos dele. Léo deu de ombros, desdenhoso. Ah, não me importo. É assunto seu. Pessoalmente, não me sentiria confortável usando algo pago com o dinheiro da GPU. Léo. Ela tinha escondido o isqueiro, as meias de seda e o perfume. Tinha dito a Léo que fizera o vestido vermelho para o seu retorno. Ele se perguntava por que ela não gostava de usá-lo. Ela passava a maioria de seus dias nos salões do Palácio de Inverno, dizendo aos visitantes boquiabertos: e é o dever de todo cidadão consciencioso conhecer a história de nosso movimento revolucionário e, assim, se preparar como combatente nas fileiras da Revolução Mundial, nosso objetivo supremo. Nas noites, tentava dizer a Léo: tenho que sair esta noite, prometia a Irina. Ou, realmente preciso sair esta noite. É o encontro dos guias de excursão. Mas ele a fazia ficar em casa. Às vezes, ela se olhava no espelho e refletia sobre os olhos que as pessoas lhe diziam ser tão claros, tão honestos. Ela não saía à noite, não podia se afastar dele, não podia satisfazer a fome de olhar para ele, de se sentar em silêncio, aconchegada no sofá, observando-o mover-se pelo quarto. Contemplava os contornos do corpo dele quando ele se apoiava na janela. Longe dela, suas mãos escoradas em sua cintura, sustentando suas costas, ligeiramente jogado para trás, contra suas mãos. Sob o cabelo negro e despenteado, aparecia um músculo de seu pescoço, tenso e bronzeado.
empolgante como uma insinuação, uma promessa de um rosto que ela não conseguia ver. Depois se levantava, dirigia-se vacilante em direção a ele e percorria lentamente com a mão o duro tendão de seu pescoço, sem palavras, sem beijos. Então, já conseguia pensar, com uma fria estranheza, no outro homem que a esperava em outro lugar. Mas sabia que tinha que ver André. Certa noite, pôs seu vestido vermelho e disse a Léo que tinha prometido visitar sua família. Posso ir contigo? Perguntou ele. Não os vi desde o meu retorno e lhes devo uma visita. Não desta vez, Léo, respondeu ela tranquila. Prefiro que não. Minha mãe está muito mudada. Sei que você não se daria bem com ela. Você tem que ir hoje de noite, Kira? Odeio deixá-la ir e ficar aqui sozinho. Passei muito tempo sem você. Prometi a eles que iria esta noite. Não ficarei até tarde, voltarei logo. Ela estava vestindo seu casaco quando tocou a campainha. Foi Marisha quem abriu a porta e ouviram a voz de Galina Petrovna tomando o quarto, aproximando-se. Bem, estou feliz que estejam em casa. Bem, se pensasse que estavam visitando outras pessoas, estavam negligenciando seus velhos pais. Galina Petrovna entrou primeiro, seguida por Lídia. Alexandre Dmitrievich entrou arrastando os pés atrás delas. Léo, meu filho querido! Galina Petrovna correu em direção a ele, beijando suas bochechas. Estou muito feliz em vê-lo. Bem-vindo de volta a Leningrado. Lídia apertou suas mãos com indiferença. Tirou seu velho chapéu e se sentou pesadamente, como se colapsasse, mexendo em seus grampos. Uma longa mecha de cabelo caía levemente de seu coque na parte de trás de seu pescoço. Ela estava muito pálida e não usava pó. Seu nariz brilhava. Ela olhava pesarosamente para o chão. Alexander Dmitrievich murmurou. Fico feliz que esteja bem, meu garoto, e tocou no ombro de Léo, inseguro, com o olhar tímido e assustado de um animal que teme ser ferido. Kira estava serena em frente a eles e disse friamente: Por que vieram? Estavam saindo para sua casa como prometi? Como você, começou Galina Petrovna, mas Kira a interrompeu. Bem, como já estão aqui, tirem seus casacos. Estou tão feliz que esteja curado, Léo, disse Galina Petrovna. Sinto como se fosse meu filho. Você realmente é meu filho. Tudo mais é apenas preconceito burguês. Mãe, protestou Lídia debilmente com impotência. Galina Petrovna se instalou em uma poltrona confortável. Alexandre Dmitrievich se sentou arrependidamente no limiar de uma cadeira junto à porta. Obrigado por vir. Léo sorriu graciosamente. Minha única desculpa por não ter ido vê-los, como deveria ter feito, é Kira. Galina Petrovna terminou a frase. Sabe que nós não a vimos mais do que 3 vezes enquanto você esteve fora? Tenho uma carta para você, Kira, disse Lídia de repente. Uma carta? A voz de Kira engasgou um pouco. Sim, chegou hoje. Não havia endereço do remetente no envelope, mas Kira conhecia a letra. Ela jogou com indiferença sobre a mesa. Você não quer abri-la? Perguntou Léo. Sem pressa, disse ela calmamente. Nada importante. Bem, Léo, interrompeu a voz de Galina Petrovna, agora mais alta e clara. Quais são seus planos para o inverno? Começamos um ano muito interessante. Há muitas oportunidades, em particular para os jovens. Muitas? O quê? Perguntou Léo. Um campo de atividades muito amplo. Não é como nas cidades agonizantes e decadentes da Europa, onde as pessoas escravizam suas vidas por míseros salários e uma ínfima e patética existência. Aqui, cada um de nós tem a oportunidade de ser um membro útil e criativo de um magnífico todo. Aqui, o seu trabalho não é um simples esforço em vão para satisfazer a sua própria fome, mas uma contribuição para a gigantesca construção do futuro da humanidade. Mãe, perguntou Kira,
Quem escreveu tudo isso para você? Sério, Kira? Galina Petrovna levantou seus ombros. Você não é apenas impertinente com sua mãe, mas creio que seja uma má influência para o futuro de Léo. Eu não me preocuparia com isso, Galina Petrovna, disse Léo. Obviamente, Léo, espero que você seja moderno bastante para superar os preconceitos que todos compartilhamos. Nós devemos admitir que o governo soviético é o único governo progressista do mundo. Ele utiliza todos os seus recursos humanos. Mesmo uma velha como eu, que foi inútil em toda a sua vida, pode encontrar uma oportunidade de trabalho criativo. E quanto a jovens como você... Onde você está trabalhando, Galina Petrovna? Perguntou Léo. Ah, você não sabe? Dou aulas na escola do trabalho. Eles costumavam chamá-las de institutos. Ensino costura e bordado. Entendemos que uma atividade prática, como a costura, é muito mais importante para nossos pequenos futuros cidadãos do que coisas mortas e inúteis como o latim, que eram ensinadas nos velhos tempos burgueses. E nossos métodos? Estamos séculos à frente da Europa. Por exemplo, preste atenção no complexo método que estamos... Mãe, disse Lídia, cansada, Léo pode não estar interessado. Bobagem, Léo é um jovem moderno. Agora, veja esse método que estamos utilizando no presente. Por exemplo, o que se fazia nos velhos tempos? As crianças tinham que memorizar mecanicamente muitas disciplinas áridas e desconexas. História, física, aritmética, sem nenhuma conexão entre elas. O que fazemos agora? Temos o método complexo. Tome como exemplo a semana passada. Nosso tema era a fábrica. Então, todo professor tinha que preparar sua aula em torno desse tema central. Na aula de história, ensinaram sobre o crescimento e o desenvolvimento das fábricas. Na aula de física, tudo sobre as máquinas. O professor de aritmética propôs problemas de produção e consumo. E na aula de arte, desenharam interiores de fábricas. E na minha aula, fizemos macacões e camisas de trabalho. Vocês não percebem a vantagem desse método? A marca indelével que deixará na mente das crianças? Macacões e camisas que são práticos e concretos, em vez de ensiná-las um monte de coisas áridas e teóricas sobre costuras e pontos. Lídia deixou cair a cabeça com apatia. Já tinha ouvido a mesma coisa muitas vezes. Estou feliz que esteja gostando do seu trabalho, Galina Petrovna, disse Léo. Estou feliz que tenha seu cupom de racionamento, disse Kira. Sim, tenho, afirmou Galina Petrovna com orgulho. Claro, nossa distribuição de produtos ainda não atingiu um nível de perfeição e... De fato, o azeite de girassol que me deram semana passada estava tão rançoso que não pude usá-lo. Mas, enfim, este é um período de transição. A construção do Estado, exclamou Alexander Dmitrievich, como se repetisse uma lição bem memorizada. E o que você está fazendo, Alexander Dmitrievich? Perguntou Léo. Ah, estou trabalhando. Alexandre Dmitrievich resmungou, pronto para dar um passo à frente, como se fosse se defender de uma perigosa acusação. Sim, estou trabalhando. Sou funcionário soviético. Sim. Obviamente, reforçou Galina Petrovna. O posto de Alexander não carrega tanta responsabilidade quanto o meu. Ele é contador em um escritório distrital em algum lugar na ilha Vasilievski. É uma viagem tão longa todos os dias. E, afinal, que tipo de escritório é Alexander? Mas, em todo caso, ele tem um cupom de pão, mesmo que não o consiga bastante nem para si mesmo. Mas estou trabalhando, disse Alexander Dmitrievich, humildemente. É claro, disse Galina Petrovna. Eles me dão cupons de racionamento melhores, pois faço parte da categoria preferida dos pedagogos.
Sou muito ativa socialmente. Sabe, Léo, fui escolhida como secretária adjunta do Conselho de Professores. É gratificante saber que o regime atual aprecia qualidades de liderança. Inclusive, até fiz um discurso sobre a metodologia da educação moderna em uma reunião dos clubes na qual Lídia tocou a Internacional de forma magistral. Claro, disse Lídia com tom fúnebre, a Internacional. Também estou trabalhando. Sou diretora musical e pianista no Clube dos Trabalhadores. 1 quilo de pão por semana, o valor do transporte e, às vezes, dinheiro, o que sobra após as contribuições do mês. Lídia não é flexível, suspirou Galina Petrovna. Mas toco, a Internacional, disse Lídia. É a marcha fúnebre vermelha. Você foi uma vítima. E as canções do clube. Inclusive, me aplaudiram quando toquei a Internacional no ato em que minha mãe fez o discurso. Kira se levantou cansada para preparar o chá. Acendeu o primos e colocou a chaleira, vigiando-a com atenção. E através do chiado da chama, a voz de Galina Petrovna ecoava forte e rítmica, como se estivesse dando aula. Sim, 2 vezes. Imagina! 2 menções honrosas no Jornal do Mural de nossos alunos, como um dos 3 pedagogos mais modernos e conscienciosos. Sim, tenho certa influência. Quando aquela jovem e insolente professora tentou administrar a escola, não demoraram em demiti-la e podem estar certos de que tive algo a ver com isso. Kira não ouviu o resto. Estava olhando para a carta sobre a mesa, intrigada. Quando voltou a ouvir a voz, era de Lídia aguda, que estava dizendo: consolo espiritual. Eu sei, isto foi revelado a mim. Há segredos além de nossas mentes mortais. A salvação da Santa Rússia virá da fé. Isso foi previsto. Por meio da paciência e de longo sofrimento, redimiremos nossos pecados. Do outro lado da porta, Marisha ligou seu gramofone e tocou John Gray. Era o disco novo e as rápidas notas ecoavam alegremente com breves e fortes toques. John Gray era bravo e audaz. Kitty era muito bonita. Kira sentou-se, seu queixo entre as mãos, o brilho da chama do primos piscando sob seu nariz. E ela sorriu de repente, muito levemente, e disse: eu gosto dessa música. Essa coisa horrível e vulgar que tocam tanto que fiquei enjoada dela, disse Lídia, engasgando. Sim, mesmo que a toquem muito, disse Kira. Tem um ritmo muito bonito, as batidas é como se fossem rebites martelados em ferro. Falava com um tom delicado, sensível e de leve desespero, como raramente falava com sua família. Kira levantou a cabeça e olhou para eles. E eles nunca tinham visto isso antes. Seus olhos estavam suplicantes e feridos. Ainda pensando na sua engenharia, não é? Perguntou Lídia. Às vezes, sussurrou Kira. Não consigo entender qual é o seu problema, Kira, interrompeu Galina Petrovna. Você nunca está satisfeita. Tem um bom trabalho, fácil e bem pago, e se deprime por suas ideias infantis. Atualmente, os guias de excursão, tal como os pedagogos, não são considerados menos importantes que os engenheiros. É um cargo muito honrado e de responsabilidade e contribui muito para a construção social. E não é mais fascinante que construir com mentes e ideologias vivas do que com tijolos e aço? É culpa sua, Kira, disse Lídia. Você sempre será infeliz, já que recusa o consolo da fé. Para que, Kira? Suspirou Alexandre Dmitrievich. Quem disse que sou infeliz? Perguntou Kira em voz alta e áspera.
Ela se levantou, pegou um cigarro e se inclinou para acendê-lo com a chama do Primus. Kira sempre foi imanejável, disse Galina Petrovna. Mas penso que estes são tempos para se pôr os pés no chão. Quais são seus planos para o inverno, Léo? Perguntou Alexander Dmitrievich, indiferente, como se não esperasse uma resposta. Nenhum, disse Léo. Nem para esse inverno, nem para nenhum outro. Eu tive um sonho, disse Lídia, com um corvo e uma lebre. A lebre cruzou a estrada, e isso é um mau sinal, mas o corvo pousou em uma árvore que parecia um imenso cálice branco. Veja meu sobrinho Victor, por exemplo, disse Galina Petrovna. Eis um jovem elegante e moderno. Está se formando no instituto neste outono e já tem um excelente emprego. Sustenta toda a sua família. E ele não tem nada de sentimental. Ele tem a mente aberta para a realidade moderna. Irá longe aquele garoto. Mas Vassili não está trabalhando, observou Alexander Dmitrievich, com uma triste e serena estranheza. Vassili nunca foi prático, declarou Galina Petrovna. Alexander Dmitrievich disse, de repente, que bonito seu vestido vermelho, Kira. Ela disse cansada, obrigado, pai. Você não parece bem, criança. Está cansada? Não, particularmente não. Estou bem. Então, a voz de Galina Petrovna silenciou o rugido do Primus. E, já sabe, só os melhores professores são elogiados no Jornal do Mural. Nossos alunos são muito severos e... Mais tarde, quando os convidados tinham ido embora, Kira levou a carta para o banheiro e a abriu. Continha 2 linhas. Querida Kiri, por favor, perdoe-me por escrever. Você não poderia me telefonar? Andrei. Ela guiou 2 excursões no dia seguinte. Chegando em casa, disse a Léo que seria demitida se não participasse de uma reunião de guias naquela noite. Pôs seu vestido vermelho. No patamar da escada, deu um leve beijo em Léo, enquanto ele a olhava ir. Ela acenou para ele, descendo a saltos os degraus com um sorriso frio e alegre. Em uma esquina, abriu sua bolsa, tirou o pequeno frasco francês e jogou algumas gotas de perfume em seu cabelo. Pulou em um tranvia em alta velocidade e ficou de pé, agarrada a uma alça de couro, olhando as luzes passarem por ela. Quando saiu, andou rápido, depressa, com uma determinação fria e precisa, até o palácio, que era o centro do partido. Subiu rápido e sem fazer ruído, a degradada escadaria de mármore do pavilhão. Bateu com força na porta. Quando Andrei abriu, ela riu e o beijou. Eu sei. Não diga nada. Quero ser perdoada primeiro e logo explicarei. Ele murmurou feliz. Está perdoada. Não tem que explicar. Ela não explicou. Ela não permitiu que ele se queixasse. Girava pelo quarto e ele tentava pegá-la, sentindo o tecido frio de seu casaco nas mãos, o frescor e a fragrância da brisa noturna de verão. Ele só pôde sussurrar. Sabe que já passaram 2 semanas desde... Começou, mas não acabou a frase. Então, ela percebeu que ele estava vestido com a roupa de sair. Você está de saída, Andrei? Ah, sim. Estava, mas não é importante. Onde está indo? Só para uma reunião na célula do partido. Uma reunião na célula do partido? E você diz que não é importante? Você não pode faltar. Sim, eu posso. Não irei. Andrei, posso vir amanhã e deixar que... Não. Bem, então vamos sair juntos. Leve-me para o terraço do Europeu. Esta noite? Sim, agora. Ele não quis se negar. Ela não quis notar o olhar em seus olhos. Uma orquestra tocava foxtrot de Baudelaire e os violinistas balançavam ao ritmo da taça dourada. Andrei disse, passaram 2 semanas, Kira, e você provavelmente precise disso. Ele pegou um maço de notas na mão
seu salário mensal. Ela murmurou, rejeitando o maço e o colocando entre os dedos dele. Não, Andrei, obrigada, mas não preciso e creio que não precisarei mais. Mas, veja, recebo muitas excursões. Minha mãe obteve mais aulas na escola e todos temos roupa e tudo de que necessitamos, de modo que... Mas, Kira, eu quero. Por favor, Andrei, não discutamos. Não sobre isso, por favor. Fique com ele. Se eu precisar, direi. Promete? Sim. Os violinos emitiam um som grave e pesado, e de repente a música estalou como fogos de artifício, de modo que as rápidas e alegres notas quase pareciam faíscas disparadas contra o teto. Você sabe, disse Kira, eu não deveria lhe pedir para me trazer aqui. Não é um lugar para você, mas eu gosto. É apenas uma caricatura, mesmo que muito ruim, mas ainda é uma caricatura do que é a Europa. Sabe que música estão tocando? É de Bajadère. Eu a vi. Estão tocando na Europa também, como aqui, quase como aqui. Kira, perguntou o Andrei, aquele Léo Kovalensky, ele está apaixonado por você ou algo assim? Ela olhou para ele e o reflexo de uma lâmpada elétrica ficou parado como duas faíscas em seus olhos, com uma pequena forma oval sobre sua gola de couro. Por que a pergunta? Viu seu primo, Victor Dunaev, na reunião do clube. E ele me contou que Léo Kovalensky tinha voltado e sorriu como se a notícia devesse significar algo para mim. Eu nem sabia que Kovalensky tinha estado fora. Sim, ele voltou. Esteve em algum lugar da Crimeia, por questões de saúde, eu acho. Não sei se está apaixonado por mim, mas Victor, uma vez, se apaixonou por mim e nunca me perdoou por isso. Entendo. Eu não gosto daquele homem. Victor? Sim. E de Léo Kovalensky também. Espero não o ver com frequência. Não confio naquele tipo de homem. Ah, eu o vejo ocasionalmente. A orquestra parou de tocar. Andrei, peça a eles que toquem algo para mim. Algo que eu gosto. É uma canção chamada A Canção da Taça Quebrada. Ele a observou enquanto a música estalava outra vez, salpicando faíscas de som. Era a música mais alegre que já tinha ouvido, e ele nunca a tinha visto com cara de tristeza, mas ela estava imóvel, com um olhar vago e os olhos desolados e aturdidos. É muito bonita esta música, Kira, sussurrou ele. Por que você está com essa cara? É algo de que gostava, muito tempo atrás, quando eu era criança. Andrei, você já sentiu como se algo tivesse sido prometido a você em sua infância e você olha para si e pensa, eu não sabia, então, que isso ocorreria comigo. E é estranho, e engraçado e um pouco triste? Não, nunca me prometeram nada. Havia tantas coisas que não sabia e é tão estranho aprendê-las agora. Sabe, a primeira vez que a trouxe aqui, tive vergonha de entrar. Pensava que não era um lugar para um homem do partido. Pensei. Ele riu suavemente, arrependidamente. Pensei que estava fazendo um sacrifício por você. E agora eu gosto. Por quê? Porque gosto de estar em um lugar onde não há outra razão para se estar. Nenhuma razão além de me sentar e vê-la do outro lado da mesa. Porque gosto do reflexo daquelas luzes em sua gola. Porque você tem uma boca muito séria e gosto disso. Mas quando escuta aquela música, sua boca fica alegre, como se ela também a escutasse. E todas essas coisas não têm sentido para ninguém na Terra, senão para mim. E como eu vivia uma vida em que cada hora tinha que ter um propósito,
e de repente descubro como é sentir coisas que não têm propósito, que não seja eu mesmo, e vejo de repente quão sagrado um propósito pode ser, a ponto de não poder nem debater, nem duvidar, nem combater. Sei, então, que é possível uma vida cuja única justificativa é minha própria alegria. Então, todo o resto parece de repente muito diferente para mim. Ela murmurou: Andrei, você não deveria falar assim. Sinto como se eu estivesse afastando você de sua própria vida, de tudo que tem sido a sua vida. Você não quer sentir isso? Mas isso não o assusta? Não pensa, às vezes, que isso pode levá-lo a encarar uma escolha que você não tem o direito de fazer? Ele respondeu com uma convicção tão tranquila que a palavra soou leve, despreocupada, com uma calma que transcendia a honestidade. Não. Ele se inclinou na direção dela, por cima da mesa, seus olhos serenos e sua voz firme e suave. Kira parece assustada. E, de fato, sabe que essa não é uma pergunta séria. Nunca tive que encarar muitas perguntas em minha vida. As pessoas criam suas próprias perguntas porque temem olhar para frente. A única coisa que você precisa fazer é olhar para frente e ver a estrada. E quando a vir, não espere, caminhe. Eu me filiei ao partido porque sabia que estava certo. Eu a amo porque sei que estou certo. De certa forma, você e meu trabalho são a mesma coisa. As coisas, na verdade, são muito simples. Nem sempre, Andrei. Você conhece a sua estrada? Eu não faço parte dela. Não é este o espírito do que você me ensinou. Ela sussurrou impotente. O que eu te ensinei? A orquestra estava tocando a canção da taça quebrada. Ninguém cantava. A voz de Andrei soava como a letra da música. Estava dizendo: lembra que você me disse uma vez que tínhamos a mesma raiz em algum lugar de nosso interior, porque ambos acreditávamos na vida? É uma rara capacidade e não pode ser ensinada. E não pode ser explicada para aqueles em quem a palavra vida não desperta o tipo de sentimento que um templo gera, ou uma marcha militar, ou a estátua de um corpo perfeito. É por este sentimento que me filiei ao partido, o qual, na época, podia me levar apenas à Sibéria. É por este sentimento que quis lutar contra o mais absurdo e inútil dos monstros que se interpunha no caminho da vida humana, e é algo que agora chamamos de política da humanidade. E, portanto, minha própria existência foi só a luta e o futuro. Você me ensinou o presente. Ela fez uma tentativa desesperada. Disse lentamente, olhando para ele: Andrei, quando você disse que me amava pela primeira vez, você estava com fome. Eu quis satisfazer aquela fome. E isso é tudo? Isso é tudo. Ele riu com tanta tranquilidade que ela teve que se render. Você não sabe o que está dizendo, Kira. Mulheres como você não amam apenas assim. Como são as mulheres como eu? São como os templos, como as marchas militares. Bebamos, Andrei. Você quer uma bebida? Sim, agora. Certo? Ele pediu as bebidas, observou o esplendor da taça nos lábios dela, uma longa e fina linha trêmula de luz líquida entre seus dedos, dourados pelo reflexo, e disse: vamos brindar a algo que eu nunca poderia lhe dar, exceto em um lugar como este, a minha vida. Sua nova vida? Minha única vida. Andrei, e se você a perder? Não posso perdê-la.
mas muitas coisas podem acontecer. Não quero prender sua vida nas minhas mãos, mas você a está prendendo. Andrei, você deve pensar, de vez em quando, que é possível que... E se algo acontecesse comigo? Por que pensar nisso? Mas é possível. Ela sentiu de pronto, como se as palavras de sua resposta fossem os elos de uma corrente que ela nunca poderia romper. É também possível que cada um de nós tenhamos que enfrentar uma sentença de morte algum dia. Isso significa que temos que nos preparar.